O grito do menino rasgou o ar gelado do inverno como vidro estilhaçado. Ana Ortiz levantou a cabeça bruscamente do banco do parque da cidade onde estava, a olhar para o telemóvel. Outro e-mail de rejeição. Mais uma porta fechada na cara. A licença de enfermagem já era. As poupanças sumiram. E agora, aos 28 anos, estava sentada ali, numa quinta-feira de final de janeiro em Lisboa, porque simplesmente não tinha mais onde estar. Mas aquele grito, aquele som de terror puro, o meu corpo moveu-se antes que a minha mente pudesse sequer processar. Já estava a correr em direção ao lago congelado. Os tênis gastos escorregavam nas placas de gelo. O meu hálito formava nuvens no frio cortante. À frente, perto da margem, uma mulher gritava, apontando para a água escura. Duas pequenas figuras, crianças, debatiam-se onde o gelo tinha cedido. Ajuda, por favor, não sabem nadar. Não hesitei. Tantas coisas tinham corrido mal na minha vida. Tantos erros que me custaram tudo. Mas isto eu sabia fazer. Entrei na água a correr, o frio roubou-me o fôlego instantaneamente. Era como 1000 facas a perfurar a pele, os pulmões a contrair. O choque quase me puxou para baixo, mas empurrei-me para a frente, os braços cortando a água gelada. Um dos rapazes estava mais perto, a sua mãozinha a estender-se, o rosto mal acima da superfície. Agarrei-o primeiro, o meu braço debaixo do seu peito, como tinha sido treinada anos atrás. Estou a segurar-te, arfei, os dentes já a bater. Estou a segurar-te. A criança tossiu, a água escorrendo da boca, mas estava a respirar. Virei-me, ainda a nadar, procurando freneticamente pelo segundo rapaz. Ali, a uns 3 metros, a cabeça a submergir. Não, Ana deu um impulso com as pernas mais fortes que me queimavam. O casaco molhado puxava-me para baixo como uma âncora. Alcancei a segunda criança assim que ele desapareceu debaixo da superfície. A minha mão mergulhou na água escura, procurando. E então senti tecido. Puxei-o para cima, o seu corpo pequeno contra o meu peito. Ele não estava a respirar. A margem parecia a quilômetros de distância. Os meus músculos gritavam. O frio tornava-me desajeitada, os meus movimentos lentos. Mas continuei a mover-me. Um braço em volta de cada criança, as minhas pernas a moverem-se debilmente por baixo de mim. Quando os meus pés finalmente tocaram o fundo rochoso perto da margem, tropecei para a frente, caindo na relva congelada com os 2 rapazes nos braços. O primeiro menino estava a chorar, a tossir água, vivo. O segundo não se mexia. O meu treino de enfermeira ativou-se através do nevoeiro da hipotermia. Deitei-o de costas, inclinei a cabeça, verifiquei as vias respiratórias. Sem pulso. Comecei as compressões imediatamente. 30 bombadas rápidas no seu peito minúsculo, depois 2 insuflações de resgate. Os lábios estavam azuis. A pele estava gelada. Vamos lá, sussurrei, as minhas mãos a tremerem violentamente. Vamos lá, bebê. Respira. Mais 30 compressões, mais 2 insuflações. Respira. A multidão que se tinha juntado assistia paralisada, impotente. Alguém estava a chamar o 112. A mulher que gritava chorava, e eu continuava a trabalhar, a roupa molhada a congelar contra a minha pele, os dedos dormentes, a visão a turvar. Comprimir, respirar, comprimir, respirar. E então, finalmente, a criança tossiu. A água escorreu da boca, o peito arquejou enquanto ele lutava por ar, os olhos a abrirem-se em terror e confusão. Virei-o de lado, apoiando a cabeça enquanto vomitava água do lago na terra congelada. Um alívio abateu-se sobre mim tão forte que quase desmaiei. Estás bem, respirei, a minha voz embargada. Estás bem agora. Ambos os rapazes estavam a respirar. Ambos os rapazes estavam vivos. Foi então que ouvi o carro.
pneus a guinchar no asfalto, uma porta a bater, e depois passos, rápidos, pesados, desesperados, a correr pela relva em direção a nós. Levantei a cabeça no momento em que um homem se ajoelhava ao meu lado, as mãos imediatamente à procura das crianças. Mateus, Lucas. A sua voz estava rouca, quebrada. Oh Deus, os meus filhos. Ele puxou as duas crianças contra o peito, as suas mãos grandes aninhando as cabeças pequenas deles. O corpo a tremer. Os rapazes choravam agora, agarrados a ele, as palavras a atropelarem-se umas às outras num italiano choroso. O homem abraçou-os com mais força, os olhos apertados, o maxilar cerrado tão fortemente que eu podia ver o músculo a saltar por baixo da pele. Era alto, bem acima de 1,80 m, com um cabelo escuro a começar a grisalhar nas têmporas, maçãs do rosto marcadas e um rosto que parecia esculpido em pedra. Vestia um casaco preto caro sobre um fato feito à medida. E mesmo ajoelhado na relva congelada, ele irradiava um tipo de poder controlado que tornava o ar à sua volta mais pesado. Quando finalmente abriu os olhos e olhou para mim, vi algo neles que me fez prender a respiração. Não apenas gratidão, mas devastação. O tipo de dor que vive tão fundo que se torna parte dos teus ossos. Você salvou-os. A sua voz quebrou. Teve que parar, engolir, tentar de novo. Você salvou-os. Eu assenti, os meus dentes a bater demasiado para falar. Estava a tremer violentamente agora, a adrenalina a passar, o frio a instalar-se no meu corpo como betão. O homem pareceu notar pela primeira vez que eu estava encharcada, que os meus lábios estavam a ficar azuis, que mal conseguia manter-me de pé. Ele tirou o casaco imediatamente e envolveu-o nos meus ombros. Ainda estava quente do seu corpo, e o calor repentino fez-me arfar. Nuno, ele ladrou. E um homem mais jovem, de fato preto, apareceu instantaneamente, como se tivesse estado à espera nas sombras. Traga o carro agora e ligue ao Dr. Rodrigues. Diga-lhe para nos encontrar em casa. Sim, senhor. O homem, fosse quem fosse, virou-se para mim. As suas mãos ainda tremiam enquanto ele estendia a mão para me firmar. O aperto firme, mas cuidadoso. Consegue levantar-se? Eu acho que sim. Tentei, as minhas pernas cambalearam. Ele agarrou-me antes que eu caísse, um braço à volta da minha cintura, suportando o meu peso sem esforço. O outro braço ainda segurava os dois rapazes ao seu lado, recusando-se a deixá-los ir nem por um segundo. Qual é o seu nome? Perguntou, a voz mais baixa agora, mas não menos intensa. Ana. Ana Ortiz. Ana. Ele repetiu como se a estivesse a memorizar, como se a estivesse a gravar na sua memória. Eu sou André Mancini, e você acabou de salvar a vida dos meus filhos. A forma como ele disse, o peso naquelas palavras, fez algo torcer-se no meu peito. Este não era apenas um pai agradecido. Este era um homem que tinha estado a segundos de perder tudo o que importava. Uma SUV preta e elegante parou na relva, ignorando completamente as regras do parque. A porta abriu e André guiou-me para dentro, ainda a apoiar o meu peso. Ele acomodou os dois rapazes no banco de trás primeiro, envolvendo-os em cobertores que alguém lhes entregou pela janela. Depois virou-se para me ajudar a entrar. Espere, disse a minha voz. A ambulância está a 7 minutos. O meu médico estará em casa em 4. Entre. Não foi um pedido. Entrei no veículo quente, o meu corpo ainda a tremer incontrolavelmente. André sentou-se ao meu lado, puxando imediatamente os dois rapazes para o seu colo, examinando-os com as mãos que ainda tremiam. Pouco. Mateus e Lucas. Consegui distingui-los agora. Mateus tinha uma pequena cicatriz acima da sobrancelha. Choravam suavemente, os rostos pequenos enterrados no peito do pai. Papá! Lucas choramingou. Desculpa mesmo. Shh! A voz de André quebrou.
Ele pressionou os lábios no topo da cabeça de cada rapaz, os olhos fechados. Estão seguros. Isso é tudo o que importa, estão seguros. A SUV arrancou do parque, a mover-se rapidamente pelas ruas de Lisboa. Eu estava encostada à porta, o casaco de André ainda em volta dos meus ombros, tentando processar o que acabara de acontecer. Tinha salvado duas crianças. Tinha feito algo certo pela primeira vez em meses, talvez anos. Mas enquanto via André segurar os filhos como se fossem as únicas coisas que o mantinham ancorado à terra, sentia algo frio assentar no meu estômago que nada tinha a ver com a água do lago ainda a escorrer do meu cabelo. 4 anos antes, eu era uma pessoa diferente, uma enfermeira com futuro, uma mulher que achava que podia salvar toda a gente. E então, uma noite, numa sala de parto do Hospital de São José, segurei a mão de uma mulher a morrer e fiz uma promessa que nunca cumpri. O nome da mulher era Isabella Mancini, e a carta que ela me apertou na mão, a carta destinada ao seu marido, ao homem que agora estava sentado ao meu lado naquele carro, ainda estava enterrada numa caixa com os meus pertences antigos, esquecida no caos de tudo o que veio depois. Fechei os olhos, as minhas mãos agarrando a borda do banco, o coração a bater demasiado rápido. Tinha salvo os filhos dele. Mas 4 anos antes, tinha falhado a mulher dele, e ele não tinha a mínima ideia. A casa de André Mancini não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de mansão. A SUV passou por portões de ferro que se abriram automaticamente, serpenteando por uma longa entrada ladeada por árvores nuas, os seus ramos estendendo-se para o céu cinzento como dedos esqueléticos. O edifício em si era moderno, todo linhas afiadas e pedra escura e janelas que não refletiam nada. Estava sozinho em hectares de terra coberta de neve, isolado da cidade, dos vizinhos, das testemunhas. Deixei de tremer. O calor do carro finalmente tinha chegado aos meus ossos, mas agora outro tipo de frio estava a instalar-se. Aquele que vinha da percepção de quão fora do meu elemento eu estava. No momento em que o carro parou, a porta da frente abriu-se e um homem mais velho, de fato impecável, apressou-se a descer os degraus carregando uma mala médica. Dr. Rodrigues, presumi eu. Ele foi direto aos rapazes, as suas mãos gentis e eficientes, enquanto verificava os seus sinais vitais. Olhava para os seus olhos com uma lanterna de caneta, ouvia os seus pulmões. Estão estáveis, disse ele depois de um momento, o seu sotaque carregado de italiano. Com frio, em choque, mas estáveis. Precisam de banhos quentes, repouso, monitorização pelas próximas 12 horas. Sem danos pulmonares que eu consiga detetar. Mas se algum deles desenvolver tosse ou febre... Ligo-lhe imediatamente, André terminou. A sua voz estava firme agora. Tudo negócios. Mas a sua mão nunca deixou as minhas costas, ainda a apoiar-me, embora eu estivesse de pé sozinha. Verifique-a também. O Dr. Rodrigues virou-se para mim, a sua expressão suavizando. Senhorina, vamos levá-la para dentro. O interior da mansão era tão frio e bonito quanto o exterior. Chão de mármore, tetos altos, móveis que pareciam pertencer a um museu. Tudo estava impecável. Tudo era cinzento ou preto ou branco. Não havia cor em lado nenhum, nenhum calor, nenhuma evidência de que crianças realmente vivessem ali. Exceto por uma coisa. Na lareira, acima de uma chaminé que parecia nunca ter sido usada, havia uma única fotografia numa moldura de prata. Uma mulher com longos cabelos escuros e um sorriso que podia iluminar uma sala, segurando 2 bebés recém-nascidos contra o peito. Ela parecia exausta e radiante e completamente apaixonada. Reconheci-a imediatamente. O ar abandonou os meus pulmões. Isabela, sussurrei. Sente-se, André disse, guiando-me para um sofá de couro perto da lareira. Alguém já tinha acendido o fogo, o primeiro calor que aquela sala provavelmente via em anos. Não se mexa. Ele desapareceu escada acima com os 2 rapazes, e ouvi a sua voz ecoar pelos corredores.
a dar ordens em italiano rápido. Dr. Rodrigues sentou-se ao meu lado, medindo o meu pulso, verificando a minha temperatura, fazendo perguntas. Eu respondi automaticamente. Está com hipotermia, mas não perigosamente. Vai precisar de um banho quente, roupa seca, líquidos quentes e repouso. É muito sortuda, senhorina, e muito corajosa. Corajosa. A palavra parecia errada na minha boca. André regressou 20 minutos depois. Tinha trocado de roupa, calças pretas, uma camisola preta e o cabelo estava úmido de um duche rápido. Mas os seus olhos ainda estavam selvagens. Ainda ia processar o que quase tinha acontecido. Os rapazes? Perguntei, a minha voz áspera. No banho, a minha governanta está com eles. Ele sentou-se em frente a mim, os cotovelos nos joelhos, as mãos apertadas tão fortemente que os seus nós dos dedos estavam brancos. Dr. Rodrigues, tem certeza que eles estão? Estão bem, André. Graças a ela. O médico acenou na minha direção, depois levantou-se. Vou vê-los de novo em algumas horas. Ligue-me se algo mudar. Depois que ele saiu, o silêncio preencheu a sala como fumo. André olhava para o fogo, o maxilar a trabalhar, a respiração cuidadosamente controlada. Eu observei-o, este estranho que era de alguma forma familiar, e senti o peso do meu segredo a pressionar as minhas costelas como uma pedra. Não sei como agradecer, disse ele finalmente, a voz baixa. Não tenho palavras para o que fez. Não precisa de me agradecer. Qualquer pessoa teria. Não, ele olhou para mim então, e a intensidade nos seus olhos escuros fez-me prender a respiração. Não qualquer pessoa. A maioria das pessoas teria ligado ao 112 e esperado. Você não esperou. Entrou naquela água sem pensar em si. Salvou os meus filhos quando eu não estava lá para os proteger. A última frase saiu como uma confissão, como uma acusação contra si mesmo. Viu, então? A culpa. A mesma culpa que eu carregava, mas a dele era mais fresca, crua, ainda a sangrar. Onde estava? Perguntei suavemente e imediatamente me arrependi. Desculpa, isso não... Uma reunião que se arrastou. O seu maxilar cerrou. Estava a 20 minutos de distância. 20 minutos e eles quase morreram porque eu não estava lá. Mas você está aqui agora e eles estão seguros. Ele estudou-me por um longo momento, o seu olhar movendo-se sobre o meu rosto como se estivesse a tentar memorizar cada detalhe. Quem é você? Ana Ortiz. A pergunta foi tão direta, tão intensa, que quase lhe contei tudo ali mesmo. Quase disse. Eu estava lá quando a sua mulher morreu. Segurei a mão dela. Ela deu-me algo para si e eu esqueci. Mas em vez disso disse, sou enfermeira. Ou era. Perdi a minha licença há 6 meses. Por que é que isso importa? Para mim importa. Olhei para as minhas mãos, ainda a tremer ligeiramente. Cometi um erro. Estava exausta, a trabalhar um turno duplo e calculei mal a dosagem de um medicamento. A paciente ficou bem, mas o hospital tinha uma política de tolerância zero. Fui dispensada. A ordem dos enfermeiros revogou a minha licença, pendente de revisão. Não consegui encontrar trabalho desde então. Era a verdade, mas não toda ela. André ficou em silêncio por um momento, a processar. Depois levantou-se, atravessando a sala até um carrinho de bar perto da janela. Serviu 2 copos de líquido âmbar. Whisky, pensei eu, e trouxe um para mim. Beba, disse ele. Vai ajudar com o frio. Peguei no copo, os meus dedos roçando os dele. O uísque queimou ao descer, mas ajudou. O tremor nas minhas mãos finalmente parou. Precisa de trabalho, André disse. Não era uma pergunta. Sim. E é boa com crianças. Sabe fazer CPR, pensa rápido em emergências. O meu coração começou a bater mais rápido. O que é que ele está a dizer? Estou a dizer que os meus filhos precisam de alguém. Já tiveram amas antes, mas nenhuma durou mais do que alguns meses. Os rapazes são difíceis.
Não confiam facilmente, não se apegam. Ele fez uma pausa, a sua expressão escurecendo. A mãe deles morreu no dia em que nasceram. Nunca a conheceram. E eu... Parou como se as palavras fossem fisicamente dolorosas. Não sou o suficiente. Eu tento, mas não sou o suficiente. André, eles agarraram-se assim no carro. Comecei. Ele continuou, a sua voz rouca. Mateus não deixa ninguém tocá-lo a não ser eu, mas ele deixou você. E quando chegamos aqui, Lucas perguntou onde você estava. Queria ter certeza que estava bem. Senti algo a estalar no meu peito. São rapazes doces. Precisam de alguém que fique, alguém que não os deixe. Ele olhou para mim diretamente. Estou a oferecer-lhe um emprego, Ana. Ama residente para Mateus e Lucas. Benefícios completos, salário que é o triplo do que o hospital lhe pagava. Uma suíte só para si. Tudo o que precisar. Era demais. Demasiado rápido, demasiado generoso. E eu sabia exatamente por que deveria dizer não. Porque a mulher naquela fotografia na lareira tinha me confiado as suas últimas palavras e eu tinha falhado. Porque aceitar este emprego significava viver todos os dias com aquele segredo, vendo André lamentar uma mulher cuja última mensagem ele nunca recebera. Mas depois pensei na minha conta bancária vazia, na minha renda atrasada, nos e-mails de rejeição que se acumulavam, na forma como aqueles dois meninos me tinham olhado no carro, como se eu fosse alguém importante. Não sei nada sobre ser ama a tempo inteiro, disse suavemente. Sabe como mantê-los vivos. É tudo o que preciso. Havia algo quebrado na sua voz, algo que me fez entender que isto não era apenas sobre contratar ajuda. Era sobre um pai que estava aterrorizado de perder as únicas coisas que lhe restavam. Ok, ouvi-me dizer. Eu aceito. André fechou os olhos brevemente, e quando os abriu de novo, havia um alívio tão profundo que era quase doloroso de testemunhar. Obrigado. Quando quer que eu comece? Agora, ele gesticulou para as escadas. Há uma suíte no primeiro andar ao lado do quarto dos rapazes. É sua. Vou pedir a alguém para trazer as suas coisas de onde estiver a ficar. Eu parei. Eu estava a morar num estúdio que mal podia pagar, com móveis da mão solidárias e um senhorio que ameaçava com o despejo. Isso seria útil. Dê a sua morada ao Nuno. Ele tratará disso. André bebeu o seu uísque de um gole, depois pousou o copo com mais força do que o necessário. Preciso de ir ver os rapazes. Maria irá mostrar-lhe o seu quarto. Descanse. Falaremos mais amanhã. Ele estava a meio caminho das escadas quando eu voltei a falar. André. Ele virou-se. Por que confia em mim? Não sabe nada sobre mim. A sua expressão mudou. Algo escuro e antigo a mover-se por trás dos seus olhos. Por que você saltou para a água gelada para salvar os meus filhos sem perguntar quem era o pai deles? E no meu mundo, Ana, essa é a única referência de que preciso. Depois ele foi-se, os seus passos ecoando pelas escadas de mármore, deixando-me sozinha na sala fria e perfeita com a fotografia de Isabela a observar-me da lareira. Desculpa, pensei eu, olhando para o rosto da mulher. Sinto muito mesmo. Mas as palavras pareciam vazias, porque desculpa não mudava nada. Desculpa não entregava uma carta que tinha estado enterrada e esquecida por 4 anos. E agora eu estava prestes a mudar-me para aquela casa, cuidar dos filhos daquela mulher, viver todos os dias sabendo que a verdade, se alguma vez viesse à tona, destruiria tudo. Ah, o banho dos rapazes era sempre um caos divertido. Eu estava na porta da minha nova suíte, um quarto que devia ter o dobro do tamanho do meu antigo apartamento, com paredes cor de creme, uma cama de dossel e janelas com vista para os terrenos cobertos de neve, e ouvia os sons de água a chapinhar e risinhos agudos a ecoar do corredor. Era a primeira gargalhada genuína que eu ouvia naquela casa. Já tinha tomado um duche e vestido a roupa que a Maria, a governanta,
De alguma forma tinha conseguido arranjar no meu tamanho exato. Leggings cinzentas macias, uma camisola de malha creme oversized, meias grossas. Tudo caro, novo, e parecia que estava a usar nuvens. O meu cabelo ainda estava úmido, solto à volta dos meus ombros, e pela primeira vez em horas, sentia-me quase quente. Mas eu não conseguia afastar o frio que vivia mais fundo, aquele que nada tinha a ver com a água do lago. Um estrondo veio da casa de banho dos rapazes, seguido pelo grito de deleite de Mateus. Lucas, estás a fazer uma inundação! A voz exasperada da Maria respondeu em italiano, e dei por mim a andar na direção do som antes de ter conscientemente decidido mover-me. A casa de banho era tão impecável quanto o resto da casa. Mármore branco, uma banheira enorme, chão aquecido, exceto que agora parecia que um furacão a tinha atingido. A água cobria o chão, havia bolhas por todo o lado, e no meio da banheira, 2 rapazes de 4 anos idênticos estavam a divertir-se a valer, a criar ondas com as mãos enquanto a Maria tentava desesperadamente limpar a confusão. Senhorina Ana! Lucas avistou-me primeiro, o rosto a iluminar-se. Olha, estamos a fazer o oceano. Mateus virou-se mais cauteloso, os seus olhos escuros a estudar-me. Ele já tinha a intensidade do pai, mesmo com 4 anos. Vai ficar? Entrei na casa de banho, pegando numa toalha do suporte para ajudar a Maria a enxugar o chão. Sim, o vosso papá pediu-me para ajudar a cuidar de vocês, como uma ama, ou algo assim. A voz de Mateus era cuidadosa, desconfiada. Tivemos uma ama antes, Lucas anunciou, ainda a brincar com as bolhas. Ela era má, gritava conosco por brincar. Eu não grito, disse suavemente. Ajoelhei-me ao lado da banheira, torcendo a toalha para o lavatório. Mas acho que talvez devíamos guardar a criação de oceano para quando estivermos realmente na praia. Mateus inclinou a cabeça a considerar-me. Você saltou para a água por nós. Sim, saltei. Mesmo sendo muito fria? Mesmo sendo. Por quê? A pergunta foi tão direta, tão honestamente penetrante, que tive de desviar o olhar por um momento. Quando os meus olhos se encontraram de novo com os dele, escolhi as minhas palavras com cuidado. Porque precisavam de ajuda, e quando alguém precisa de ajuda, a gente ajuda. É o que se faz. Mateus estudou-me mais um momento, depois assentiu, satisfeito. Ok, pode ficar. Lucas riu. Mateus pensa que é o chefe. Eu sou o chefe. O papá disse. O papá disse que ambos são chefes. Ambos são muito poderosos, concordei, contendo um sorriso. Agora, que tal acabarmos este banho antes que a casa toda inunde? Ajudei a Maria a lavar e secar os rapazes, maravilhada com o quão diferentes eram, apesar de parecerem idênticos. Mateus era sério, observador, sempre a pensar 3 passos à frente. Lucas era um raio de sol, rápido a rir, a confiar em todos instantaneamente. Juntos, um equilíbrio perfeito, exceto que eu conseguia ver o medo por baixo. A forma como se agarravam um ao outro, a forma como Mateus continuava a verificar se o irmão estava ao alcance dos seus braços. Quase se tinham perdido um ao outro naquele dia. Eles sabiam. Depois do banho, Maria desculpou-se para ir preparar o jantar, deixando-me sozinha com os rapazes no quarto deles. Era a única divisão da casa que tinha alguma cor. Paredes azuis claras, caixas de brinquedos a transbordar de carros e blocos de construção, 2 camas pequenas com edredões azuis marinho a combinar. Mas mesmo aqui faltava algo. Nenhuma fotografia, nenhuma obra de arte nas paredes, nada pessoal, exceto os brinquedos. Querem que eu leia uma história antes do jantar? Perguntei, sentando-me no chão entre as camas deles. O papá lê-nos, Mateus disse rapidamente e defensivamente. Eu sei, mas talvez eu pudesse ler uma também, só esta noite. Os rapazes trocaram um olhar,
tendo uma daquelas conversas de gêmeos silenciosas que não precisavam de palavras. Finalmente, Lucas assentiu e subiu para a cama, dando palmadinhas no lugar ao lado dele. Ok, mas tem que fazer as vozes. Li-lhes 3 livros, fazendo todas as vozes, fazendo-os rir quando dei ao dragão um sotaque ridículo e à princesa uma pronúncia lisboeta. Pela terceira história, Mateus tinha se aproximado, sentado aos pés da cama, em vez de aninhado contra a cabeceira. Progresso. Quando Maria o chamou para o jantar, os rapazes correram escada abaixo, de repente cheios de energia novamente. Eu segui mais lentamente, as minhas pernas ainda a doer da natação, o meu corpo a lembrar-me que quase tinha morrido de hipotermia há apenas algumas horas. A sala de jantar era tão intimidante quanto o resto da casa. Longa mesa de mogno, candelabro de cristal, cadeiras que pareciam custar mais do que o meu carro antigo. André já estava sentado à cabeceira da mesa, mudado para uma camisa preta fresca, o cabelo ainda ligeiramente úmido. Ele levantou a cabeça quando entramos, e algo na sua expressão suavizou quando viu os rapazes. Pá, pá, pá! Lucas subiu para a cadeira ao lado do pai. A Ana fez a voz do dragão e foi mesmo engraçado. Os olhos de André encontraram os meus do outro lado da mesa. Fez? E ela não ficou zangada quando molhamos toda a casa de banho. Mateus acrescentou, subindo para a sua própria cadeira. Ela só ajudou a limpar. Isso foi muito amável da parte dela. O jantar foi simples. Massa com manteiga e queijo para os rapazes, frango e legumes para os adultos, mas parecia surreal. Eu estava sentada àquela mesa formal, naquela mansão fria, a comer com um homem que conhecera há horas e os seus filhos, enquanto tentava ignorar a fotografia de Isabela, que podia ver através da porta na sala de estar. Os rapazes tagarelavam durante a refeição, contando ao pai sobre o seu dia de forma fragmentada e sobreposta, como as crianças de 4 anos fazem. André ouvia com total concentração, fazendo perguntas, rindo das suas piadas. Mas eu reparei como a sua mão continuava a tremer ligeiramente quando ele pegava no copo de água. Como o seu maxilar cerrava sempre que havia uma pausa na conversa. Ele estava a segurar-se pela força de vontade. Depois do jantar, André levou os rapazes para cima para a rotina de deitar, enquanto eu ajudava a Maria a levantar a mesa. A governanta tinha 60 e poucos anos, com olhos bondosos e mãos que nunca paravam de se mexer. É boa com eles, Maria disse num inglês com sotaque, raspando os pratos. Os rapazes não se abrem às pessoas, mas você, eles já gostam de si. São doces, têm medo. A voz de Maria baixou, sempre com medo de tudo, do escuro, de ruídos altos, de ficarem sozinhos. Têm pesadelos, os dois. O senhor Mancini, ele não dorme. Fica no corredor entre os quartos deles na maioria das noites, só a ouvir, a garantir que estão a respirar. O meu peito apertou-se. Isso deve ser exaustivo. 4 anos ele está assim, desde... Maria fez o sinal da cruz. Desde que a senhora morreu, ele culpa-se, sabe, por não estar lá, por não a ter salvo. Ele não podia tê-la salvo. Eu parei, o coração a bater forte. Quero dizer, pelo que ouvi sobre complicações durante o parto, muitas vezes não há nada a fazer. Maria assentiu tristemente. Mas dizer-lhe isso não ajuda. Ele vive nessa culpa. E os rapazes, eles sentem isso. Eles pensam que se forem muito barulhentos, se derem muito trabalho, o pai deles também vai desaparecer. Isso é de partir o coração. É. Maria colocou o último prato na máquina de lavar louça e virou-se para me encarar plenamente. Mas talvez você possa ajudar. Talvez possa trazer um pouco de luz de volta a esta casa. Deus sabe que precisa. Lá em cima, eu podia ouvir a voz baixa de André a ler uma história de deitar, a mesma que eu tinha lido antes.
Ouvi a pergunta sonolenta de Mateus. Papá, a Ana vai embora como as outras? A pausa de André foi longa o suficiente para que eu prendesse a respiração. Não sei, filho, mas espero que não. Eu também, Lucas murmurou. Ela é simpática e salvou-nos. Sim, André disse suavemente. Ela salvou. Recuei para a minha suíte antes que alguém me pudesse apanhar a escutar. Sentei-me na beira da enorme cama, as mãos a tremerem novamente, mas não de frio desta vez. Estava aqui há menos de um dia, e aquelas crianças já dependiam de mim. André já esperava que eu ficasse. Maria já falava em trazer luz de volta para casa. E eu estava a viver uma mentira. Levantei-me e fui até a minha cômoda onde o Nuno tinha entregado as minhas coisas do meu apartamento há horas. Tudo o que eu possuía cabia em 2 malas e 3 caixas. Era patético, realmente. 28 anos de vida reduzidos a tão pouco. Abri a caixa mais pequena, aquela que raramente olhava, e procurei por entre papéis antigos até os meus dedos encontrarem um envelope. A caligrafia de Isabela na frente, para o meu marido, André Mancini. O papel estava amarelado agora, as bordas macias de tanto ser movido, manuseado e esquecido. Eu tinha-o lido uma vez, há anos, num momento de fraqueza. Memorizei cada palavra. Meu amor, se estás a ler isto, eu já não estou cá. Mas os nossos filhos estão e eles precisam de ti. Não deixes que a dor te transforme num fantasma. Deixa-os ver-te viver. Deixa-os ver-te amar novamente. Encontra alguém que seja mãe para eles como eu teria sido. Não com perfeição, mas com devoção feroz, imperfeita, incondicional. E André, por favor, perdoa-te por tudo o que pensas que devias ter feito diferente. Não havia nada a fazer. Eu escolhi isto. Eu escolhi-os. E eu escolheria de novo. Foste o amor da minha vida. Permite-te amar de novo. Os rapazes precisam de ver que o amor não acaba com a perda. Promete-me. Amo-te, amo-te, amo-te sempre, Isabela. A minha mão tremia enquanto segurava a carta, as lágrimas a turvar a minha visão. Eu tinha carregado este segredo por 4 anos, e a cada dia ele ficava mais pesado. Mas naquela altura eu estava a afogar-me na minha própria dor, nos meus próprios fracassos. O hospital tinha me despedido uma semana após a morte de Isabela. Eu tinha caído numa depressão profunda. A carta perdeu-se no caos da mudança, do desabar, de mal conseguir sobreviver. E agora eu estava ali, na casa de Isabela, com o marido e os filhos de Isabela, segurando palavras que poderiam mudar tudo. Diz-lhe, uma voz na minha cabeça sussurrava, diz-lhe agora, antes que seja tarde demais, antes que tu os ames demais para ir embora. Mas olhei para o quarto bonito, pensei nas risadas dos rapazes na banheira, lembrei-me do alívio devastado de André quando ele segurou os filhos depois do lago, e eu sabia que não podia. Ainda não. Não quando todos estavam tão frágeis. Voltei a colocar a carta na caixa e empurrei-a para o fundo do meu armário. Só mais um pouco, disse a mim mesma. Só até os rapazes estarem mais estáveis. Só até André conseguir aguentar mais um golpe. Mas lá no fundo, eu sabia a verdade. Nunca haveria um bom momento para destruir aquela família com o segredo que eu guardava. Momentos como aquele fazem me questionar se algum de nós realmente sabe o que estamos a fazer, ou se estamos apenas a improvisar, presos nas teias das nossas próprias escolhas. Quero dizer, ali estava eu, uma enfermeira desempregada, com a vida de pernas para o ar, de repente a viver numa mansão, a criar os filhos de um homem que me fazia sentir coisas que eu tinha jurado nunca mais sentir. E tudo por causa de um segredo, uma promessa falhada e um salto impulsivo para a água gelada. É absurdo, não é? Como é que uma coisa tão pequena pode desencadear uma cascata tão grande de eventos? É como se a vida tivesse um roteiro secreto e nós, personagens,
Apenas pensamos que temos controle. Não tenho certeza se foi uma coisa boa ou má, ou talvez, como quase tudo na vida, foi apenas complicada. Enfim, de volta à história, que ainda tem muito para desvendar, acreditem. 3 meses depois, num sábado à tarde de abril, encontrei o Mateus sozinho numa sala que não deveria existir. Eu andava à procura dele há 20 minutos, preocupada porque ele perderia o lanche, coisa que Mateus nunca fazia. Lucas estava na cozinha com a Maria, a ajudar a fazer bolachas e a espalhar farinha por todo o lado. Mas Mateus tinha desaparecido. Verifiquei todos os sítios habituais, a sala de jogos, o quarto dos rapazes, a biblioteca onde às vezes construíam fortes de almofadas. Nada. Estava prestes a ir lá fora verificar o jardim quando o ouvi. Um som suave e abafado vindo do fim do corredor, a parte da casa onde eu tinha aprendido a não me aproximar. A porta estava ligeiramente entreaberta, o suficiente para uma criança pequena escorregar. O meu coração afundou-se. Eu sabia que sala era aquela. Maria tinha me contado uma vez baixinho, enquanto dobrava a roupa. O quarto da senhora. O senhor Mancini mantém-no trancado. Ninguém entra ali. Ninguém. Mas a porta estava aberta agora. Abria mais, prendendo a respiração ao que vi. O quarto estava congelado no tempo. Uma cama de dossel com lençóis brancos, perfeitamente arrumada. Toucador coberto de frascos de perfume e caixas de joias. Tudo exatamente onde alguém tinha deixado. Roupas ainda penduradas no armário aberto. Vestidos elegantes, camisolas macias, sapatos de grife alinhados como soldados e na mesa de cabeceira, um livro com um marcador ainda a assinalar uma página que nunca seria terminada. Era um santuário, um museu, um quarto preservado como se a sua ocupante pudesse entrar a qualquer momento. E sentado no chão aos pés da cama, segurando uma fotografia, estava Mateus. Meu amor, disse suavemente, ajoelhando-me ao lado dele. O que estás a fazer aqui? Ele não olhou para cima, os seus dedos pequenos traçando o rosto na fotografia. Isabela, jovem e radiante, segurando 2 bebés minúsculos contra o peito numa cama de hospital. A mesma fotografia que estava na lareira lá embaixo. Mas esta era diferente. Podia-se ver mais dela. O cansaço nos seus olhos, o amor feroz, a forma como ela segurava aqueles bebés como se fossem o universo inteiro. Queria vê-la, Mateus sussurrou. Eu sei que não devíamos entrar aqui, mas eu só queria ver como ela era. A minha garganta ela apertou-se. Nunca estiveste aqui antes? O papá trancou-a depois. Ele parou, a voz a quebrar. Lucas não se lembra, mas eu lembro. Lembro-me do papá a gritar quando nos disseram que a mamãe tinha ido embora. Eu era mesmo pequenino, mas lembro. E depois ele trancou esta porta. E nunca fala dela. E às vezes acho que talvez eu a inventei. Talvez ela não fosse real. Oh, Mateus! Puxei-o para o meu colo e ele veio de bom grado, ainda a segurar a fotografia. Ela era real. Era muito real. Mas eu não sei nada sobre ela. O papá não nos diz. Ele só faz aquela cara de quem dói demais. E depois sai do quarto. Abracei-o com mais força, o meu coração a partir-se por aquele menino que estava a chorar por uma mãe que nunca conhecera. Às vezes, os adultos não sabem como falar sobre as pessoas que perderam. Não significa que não as amavam. Significa apenas que a dor é grande demais para as palavras. Você acha que ela nos amava, mesmo tendo morrido quando nascemos? Eu sei que sim. A minha voz quebrou. Eu sei que ela vos amava mais do que tudo no mundo. Como sabe? Porque eu estava lá. Porque ela segurou a minha mão e me disse, porque as suas últimas palavras foram sobre você e Lucas e o seu pai. E ela me fez prometer que lhe diria. E eu falhei com ela. Mas eu não podia dizer nada disso. Então, em vez disso, disse, porque eu consigo ver nesta fotografia. Olhe a forma como ela vos está a segurar. Esse é o olhar de alguém que faria qualquer coisa, daria qualquer coisa pelos seus bebés.
Mateus estudou a fotografia por um longo momento. Depois colocou-a cuidadosamente de volta na mesa de cabeceira onde a encontrara. Sinto falta dela, disse baixinho, mesmo que nunca a tenha conhecido. Isso é estranho. Não, meu amor, não é estranho de todo. Sentamo-nos ali juntos por alguns minutos, rodeados pelas coisas de Isabela, a inalar o leve cheiro de perfume que ainda permanecia depois de todos aqueles anos. Então ouvi passos no corredor. Pesados, familiares. André. Virei-me no momento em que ele apareceu na porta e a expressão no seu rosto gelou-me o sangue. Não raiva, pior, devastação. Uma dor crua e sangrenta que ele escondia há anos, agora exposta porque o seu filho tinha aberto uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Mateus. A sua voz era quase um sussurro. Vem cá. Mateus foi imediatamente para o pai e André levantou-o, segurando-o contra o peito. Desculpa, papá. Só queria ver. Eu sei. Os olhos de André estavam fechados, o maxilar cerrado tão fortemente que eu podia ver o músculo a saltar. Eu sei. Está tudo bem. Mas não estava bem. Eu podia ver isso. Podia ver a forma como as mãos de André tremiam. A forma como ele não conseguia olhar para nada na sala. A forma como mal se aguentava. Mateus, disse gentilmente, por que não vais encontrar o Lucas? Aposto que aquelas bolachas já estão quase prontas. O rapaz assentiu, beijando a bochecha do pai antes de deslizar para baixo e correr da sala. No momento em que ele se foi, a compostura de André quebrou-se. Virou-se de costas para mim, a mão agarrando a ombreira da porta, os ombros rígidos. Não consigo. Parou, respirando com dificuldade. Não consigo estar aqui dentro. Então vamos embora. Mas André não se mexeu. Ficou paralisado na porta, a olhar para a sala como se fosse simultaneamente magnética e repulsiva. 4 anos, disse roucamente. Mantive esta porta trancada por 4 anos. E ele simplesmente arrombou a fechadura. Um menino de 4 anos arrombou uma fechadura? É o seu filho. Ele é inteligente e precisava de vê-la. Eu devia ter lhe mostrado. Eu devia ter... A mão de André foi para o seu rosto, cobrindo os olhos. Eu devia ter feito muitas coisas de forma diferente. Dei um passo em direção a ele, o meu coração a bater forte. André, você não pode culpar-se por... Ela morreu por minha causa. As palavras saíram como uma confissão, como algo que ele tinha guardado dentro de si por tanto tempo que se tinha tornado veneno. Os médicos deram-lhe uma escolha, cesariana antecipada, mais segura, mas os rapazes podiam ter complicações. Ou esperar, deixá-los desenvolver-se totalmente, mas era mais arriscado para ela. Eu disse-lhe para esperar. Disse que os rapazes precisavam daquelas semanas extra. E ela ouviu-me. Ela sempre me ouviu. E depois ela... A sua voz quebrou completamente. Ele virou-se e afastou-se da sala. Afastou-se de mim, a mão ainda cobrindo o rosto. Segui-o, observando impotente enquanto ele chegava ao seu escritório, corredor abaixo, antes que as suas pernas cedessem. Ele afundou-se na cadeira atrás da sua secretária, a cabeça nas mãos, o corpo todo a tremer com soluços que ele tinha reprimido durante anos. Eu nunca o tinha visto assim. Em 3 meses a viver ali, André tinha sido controlado, cuidadoso, nunca deixando a sua armadura quebrar. Mas agora, com a curiosidade inocente do filho, a abrir a porta que ele mantinha selada. Tudo estava a transbordar. Atravessei a sala e ajoelhei-me à frente dele, as minhas mãos encontrando as dele. André, disse firmemente, olha para mim. Ele não olhou. André, por favor. Finalmente, devagar, ele baixou as mãos. Os seus olhos estavam vermelhos, devastados, cheios de uma culpa tão profunda que era sufocante. Não foi sua culpa, disse eu, a minha voz firme mesmo, enquanto o meu coração se partia. Complicações médicas acontecem. Médicos tomam decisões difíceis. Mas Isabela fez a sua escolha.
Ela escolheu dar a esses meninos todas as chances possíveis. Isso não foi culpa sua. Você não entende. Eu entendo. A mentira tinha o gosto de cinza. Fui enfermeira. Vi isso acontecer. Vi famílias destruídas por escolhas que ninguém deveria ter que fazer. Mas a culpa não muda nada. Só destrói o que resta. André olhou para mim, respirando com dificuldade. E por um momento pensei que ele poderia afastar-se. Mas em vez disso, ele fez algo que me quebrou completamente. Inclinou-se para frente e encostou a sua testa à minha, as mãos agarrando os meus pulsos, como se eu fosse a única coisa que o mantinha ancorado. Não sei como fazer isto, sussurrou. Como ser tudo o que eles precisam. Como ser ambos os pais. Como falar dela sem me desmoronar. Você não tem que fazer isso sozinho, ouvi-me dizer. Deixe-me ajudá-lo. Você já faz mais do que imagina. Ficaram assim por um longo momento, respirando juntos, e senti algo mudar entre nós. Algo perigoso, algo que parecia conforto e atração e confiança, tudo emaranhado. Quando André finalmente se afastou, os seus olhos ainda estavam crus, mas mais calmos. Obrigado, disse ele baixinho, por estar aqui, por Mateus, por... Ele parou como se não tivesse palavras para o que queria dizer. Devo ir ver os rapazes, disse, levantando-me antes que fizesse alguma coisa estúpida como ficar. Ana! Virei-me. O quarto, devíamos abri-lo. Deixar os rapazes entrarem lá se quiserem. Não é justo mantê-la longe deles só porque eu não consigo lidar com isso. Tem certeza? Não, mas você está certa. A culpa não muda nada, e esconder também não. Naquela noite, depois de os rapazes estarem a dormir, deitei-me na minha cama, a olhar para o teto, a pensar nas palavras de André, sobre culpa e responsabilidade, e esconder. A carta ainda estava no meu armário, enterrada sob roupas e sapatos e negação. Há 3 meses que eu estava ali. 3 meses a ver André lutar, a ver os rapazes apegarem-se a mim, a ver aquela família quebrada começar a curar-se de formas pequenas e frágeis. E eu era quem os impedia do encerramento que eles precisavam. Amanhã, disse a mim mesma, eu conto-lhe amanhã. Darei-lhe a carta e enfrentarei o que vier. Mas o amanhã chegou e eu não disse nada. E o dia seguinte, e o dia seguinte. Porque o amor estava a crescer naquela casa, hesitante e cuidadoso, mas real. Eu amava os rapazes. Estava a apaixonar-me por André, embora soubesse que era impossível. E ele estava a começar a olhar para mim de forma diferente também. Como se talvez eu não fosse apenas a ama. Como se talvez eu fosse algo mais. E eu não consegui destruir aquilo. Ainda não. No verão, chegaram os primeiros sorrisos verdadeiros que eu tinha visto no rosto de André. Os rapazes fizeram 5 anos em junho, e para o aniversário deles, André alugou o Museu das Crianças de Lisboa inteiro. Vê-lo a correr atrás de Mateus e Lucas pelas exposições, a rir quando eles o salpicavam com água na sala das bolhas, a erguê-los nos ombros para que pudessem ver melhor. Senti algo quente e assustador florescer no meu peito. Era assim que a cura parecia e eu fazia parte dela. Naquela noite, depois de os rapazes terem desmaiado de tanto açúcar e excitação, André encontrou-me no jardim. Eu estava sentada no banco de pedra perto da fonte, a observar os pirilampos a começar a sua dança noturna quando a sua sombra caiu sobre mim. Estão desmaiados, disse ele sentando-se ao meu lado, suficientemente perto para os nossos ombros quase se tocarem. Nem aguentaram a primeira história de embalar. Bom, eles precisavam do dia de hoje. Todos nós precisávamos. Ele ficou em silêncio por um momento. Obrigado por ajudar. A plantar isto, por fazer com que parecesse normal. Era normal. Nada na minha vida é normal, Ana. Você sabe disso. E eu sabia. Em 6 meses a viver ali, tinha aprendido exatamente o que André Mancini era.
Tinha visto os homens de fato escuro a entrar e sair a horas estranhas. Ouvido conversas telefônicas em italiano que terminavam com ordens que eu não queria entender. Reparei como as pessoas na cidade o evitavam, como os donos de restaurantes recusavam o seu dinheiro, como até os agentes da polícia faziam vista grossa. Ele era um criminoso, perigoso, temido. Mas também era o homem que lia histórias de embalar com vozes engraçadas, que aprendeu a fazer tranças porque Lucas queria parecer-se com a sua personagem de desenho animado favorita, que ficava acordado a noite toda quando Mateus tinha pesadelos sobre afogamento, segurando-o até o medo passar. Os rapazes não se importam com o normal, disse suavemente. Eles só se importam consigo. A mão de André moveu-se para cobrir a minha no banco. A sua palma estava quente, os seus dedos ásperos com calos em que eu tentei não pensar. E você? Com o que se importa? A pergunta pairava entre nós como um desafio, como um convite. Eu devia ter afastado a minha mão, devia ter mantido a distância profissional que eu tinha cuidadosamente construído durante meses. Mas, em vez disso, entrelacei os meus dedos nos dele. Eu também me importo com eles, disse. E eu também me importo consigo. A sua voz estava mais baixa agora, mais rouca. André virou-se para me encarar plenamente, os seus olhos escuros a perscrutar os meus na luz que esmaecia. Ana, preciso de lhe dizer uma coisa. O meu coração parou. Ele sabe. De alguma forma, ele sabe sobre a carta. Não me sinto assim há anos, André continuou, o polegar traçando círculos na minha palma. Desde a Isabela, não pensei que voltaria a sentir isto. Nem queria. Mas você... Ele parou, o maxilar cerrado. Você fez-me querer tentar. André, eu não sou boa nisto. Em falar sobre sentimentos, em ser outra coisa que não o que sou. Mas precisa de saber. Você não é apenas a ama. Não tem sido há meses. A minha respiração engatou. Eu sabia que devia parar com isto. Sabia que devia confessar tudo antes que isto fosse mais longe. Mas a sua mão estava quente na minha. E os seus olhos olhavam para mim como se eu fosse algo precioso. E as palavras ficaram presas na minha garganta. Eu sei o que sou, André disse baixinho. Sei as coisas que fiz, as coisas que terei de continuar a fazer para proteger a minha família. Se isso for demais, não é. As palavras saíram antes que eu as pudesse parar. Eu soube desde o início. E continuo aqui. Por quê? Porque sou uma cobarde. Porque não consigo suportar perder isto. Porque estou a apaixonar-me por ti, mesmo não tendo o direito. Porque vejo quem você é com eles, disse eu em vez disso. E essa é a parte que importa. André inclinou-se mais perto, a sua mão livre subindo para envolver o meu rosto. Posso beijá-la? Eu sabia que devia dizer não. Sabia que beijá-lo tornaria tudo mais complicado, mais doloroso quando a verdade inevitavelmente viesse à tona. Mas eu estava tão cansada de me negar isto, de fingir que o meu coração não acelerava quando ele entrava numa sala, de ficar acordada à noite a pensar nele. Sim, sussurrei. O beijo foi gentil no início, cuidadoso, como se ele tivesse medo que eu pudesse quebrar, mas depois a minha mão moveu-se para o seu peito, sentindo o seu coração a bater tão rápido quanto o meu, e algo em ambos nós se abriu. O beijo aprofundou-se desesperado, anos de solidão e dor a dissolverem-se entre nós. Quando finalmente nos separamos, André encostou a sua testa à minha, a sua respiração ofegante. Fique, disse ele, não como ama, mas como minha. Diz-lhe agora antes que isto vá mais longe. Mas ouvi-me dizer, ok. Sentamo-nos no jardim até as estrelas aparecerem, as mãos entrelaçadas, a falar de tudo e de nada. Pela primeira vez em 6 meses, permiti-me imaginar um futuro ali.
Um futuro real onde eu não estava apenas a cuidar dos rapazes, mas a construir uma vida com eles, com André. Era uma fantasia bonita. Durou exatamente mais 3 semanas. Numa terça-feira de manhã de julho, eu estava a fazer o pequeno almoço quando o meu telefone tocou. Número desconhecido. Olá? É a Ana Ortiz? A voz de uma mulher, profissional, nítida. Sim, é a doutora Patrícia Pires, do Hospital de São José. Ligo a respeito da revisão da sua licença de enfermagem. Concluímos a nossa investigação e tenho o prazer de informar que a sua licença será reativada a partir do próximo mês. Parabéns, senhorita Ortiz. A minha mão apertou o telefone. Obrigada. Vamos precisar que venha para preencher alguns papéis. Quinta-feira seria bom. Temos um agendamento para as 14 horas. Quinta-feira? Sim, está bem. Depois de desligar, fiquei paralisada na cozinha, a notícia ecoando na minha cabeça. A minha licença estava a ser reativada. Eu podia voltar a trabalhar como enfermeira. Podia voltar à carreira que tinha perdido, à identidade que tinha chorado. Mas ali, naquela cozinha, naquela casa que se tinha tornado o meu lar, com os rapazes que eu amava ao dormir lá em cima, e um homem que acabara de me pedir para ficar, a notícia parecia menos uma vitória e mais uma complicação. Boas notícias? A voz de André fez-me saltar. Ele estava encostado à porta, já vestido para o dia, de fato cinzento escuro, a observar-me com aqueles olhos intensos que viam demais. A minha licença de enfermagem, disse, a minha voz estranha nos meus próprios ouvidos. Vão reativá-la. Algo cintilou no rosto de André. Que maravilha! Deve estar aliviada. Estou. Eu só não esperava. Isso muda alguma coisa? A pergunta foi cuidadosa, neutra, mas eu ouvi o medo por baixo dela. Não, disse firmemente. Não vou a lado nenhum. O alívio na sua expressão fez o meu coração doer. Ele atravessou a cozinha e puxou-me para ele, a sua mão aninhando a parte de trás da minha cabeça. Bom, porque eu falei a sério. Quero-a aqui, não como empregada, mas como família. Família. A palavra devia ter me enchido de alegria. Em vez disso, pareceu um laço a apertar. Naquela tarde, enquanto os rapazes estavam no encontro de brincadeiras com os netos da Maria, fui ao hospital para assinar papéis. Andar por aqueles corredores familiares, ver o posto de enfermagem onde um dia eu tinha pertencido, parecia surreal, como voltar para uma vida que já não me servia. Senhorita Ortiz, da doutora Pires apareceu com uma prancheta na mão. Se puder assinar estes formulários, processaremos tudo até a próxima semana. Assinei mecanicamente, mal lendo as palavras. Enquanto terminava, a doutora Pires disse casualmente: lamentamos muito o que aconteceu há 4 anos. O caso Isabela Mancini deve ter sido incrivelmente difícil para si. A minha caneta parou a meio da assinatura, o meu coração batia contra as minhas costelas. Sim, foi uma tragédia. E depois perder a sua licença dias depois. Doutora Pires abanou a cabeça. Mas você claramente superou isso. Isso é o que importa. Superou isso. Quem me dera que soubesse. Terminei de assinar e fugi do hospital, as mãos a tremer. No carro fiquei a segurar o volante, a respirar demasiado rápido. Isto está a ficar fora de controlo. Tem que contar-lhe hoje, agora mesmo. Mas quando cheguei à casa, Mateus e Lucas vieram a correr, atirando-se a mim, a falarem uns por cima dos outros sobre a sua brincadeira. E André estava na cozinha a fazer o jantar, realmente a fazer o jantar, algo que ele tinha começado a fazer recentemente porque eu tinha mencionado que gostava quando ele cozinhava. E a casa toda cheirava a alho e manjericão e alar. Como é que eu podia destruir aquilo? Naquela noite, depois do jantar e dos banhos e das histórias de embalar, André encontrou-me no meu quarto. Eu estava sentada na cama, a olhar para o armário onde a carta estava escondida,
a tentar encontrar a coragem que tinha perdido meses antes. Olá, André disse suavemente, sentando-se ao meu lado. Você tem estado calada desde que voltou. Está tudo bem? Estou bem, só cansada. Ele estudou meu rosto, a sua mão movendo-se para colocar uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Você é uma mentirosa terrível. Hoje fez-me pensar em muitas coisas. Sobre o quanto mudou. Arrependimentos? Não, nunca. A mentira saiu mais fácil desta vez. Eu só preciso de te dizer uma coisa, papá. O grito aterrorizado de Lucas cortou a casa. Corremos os dois antes que o som se registrasse completamente. André chegou primeiro ao quarto dos rapazes, acendendo a luz. Lucas estava sentado na cama, a soluçar, os braços estendidos para o pai. Mateus já estava acordado, sentado na beira da cama do irmão, a segurar a mão dele. Pesadelo, Mateus disse baixinho. Sobre o lago de novo. André pegou Lucas ao colo e o rapaz enterrou o rosto no ombro do pai, o seu corpo pequeno a tremer. Eu estava debaixo de água e não conseguia encontrar o Mateus e ninguém veio. Shh, filho, está tudo bem, estás seguro. A Ana salvou-te, lembras-te? Ela saltou para dentro. Está seguro. Mas e se ela não estivesse lá? Lucas soluça. E se ela não estivesse lá e nós morrêssemos? Mas eu estava lá, disse eu, ajoelhando-me ao lado deles, e sempre estarei. As palavras pareciam tanto uma promessa quanto uma mentira. Ficamos com os rapazes até ambos estarem a dormir de novo. Lucas aninhado contra o pai. Mateus segurando a minha mão como uma âncora. Quando finalmente saímos, André puxou-me para o corredor, a sua expressão exausta, mas grata. Obrigado, sussurrou, por estar aqui, por ser você. E eu soube com uma certeza devastadora que nunca lhe contaria, que carregaria este segredo até que me destruísse, porque a alternativa, ver esta família despedaçar-se, era impensável. A carta ficaria enterrada, a mentira continuaria viva, e eu viveria com a culpa até que me consumisse. A verdade veio à tona num sábado à tarde de agosto, e veio da última pessoa que alguém esperava, Maria. Eu estava na casa de banho dos rapazes a ajudar Mateus e Lucas a lavar os dentes antes da sesta da tarde, quando ouvi vozes alteradas lá embaixo. A de André, afiada e imperiosa, e a de Maria, invulgarmente firme. Não posso mais ficar calada, senhor Mancini. Precisa de saber. O meu sangue gelou. Saber o quê? A voz de André estava perigosamente calma. Sobre a senhorina Ana. Sobre o porquê de ela realmente estar aqui. A minha visão turvou. A escova de dentes caiu da minha mão, caindo na pia. Não, não. Isto não podia estar a acontecer. Não assim. Rapazes, disse eu, a minha voz a tremer. Fiquem aqui. Não desçam as escadas. Entendem? Os olhos de Mateus arregalaram-se. Ana, o que se passa? Por favor, fiquem aqui. Corri escada abaixo, o meu coração a bater tão forte que pensei que poderia rebentar. Na sala de estar, Maria estava de frente para André, torcendo as mãos, o rosto vincado de preocupação. E na mesa de centro entre eles, a carta. As minhas pernas quase cederam. Maria, como é que você... Eu estava a limpar o seu quarto hoje enquanto estava fora. Maria disse sem olhar para mim. A caixa caiu da prateleira do armário. A carta caiu e eu vi o nome. André virou-se para mim lentamente, e o olhar no seu rosto fez-me querer morrer. Confusão, um início de compreensão, traição a começar a florescer como veneno. Que carta? A sua voz era demasiado baixa, demasiado controlada. André, eu posso explicar. Que carta? Eu não conseguia respirar. Não conseguia falar. Maria deu um passo à frente, pegando no envelope com as mãos a tremer, e estendeu-o a André.
É da sua mulher, senhor. Da noite em que ela morreu. A senhorina Ana. Ela estava lá. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. André olhou para o envelope como se fosse uma arma. Então os seus olhos moveram-se para mim e eu vi o exato momento em que ele entendeu. O exato momento em que tudo se partiu. Você estava lá, disse ele, a voz oca. Na noite em que Isabela morreu. Você estava lá. Sim, sussurrei. E ela deu-lhe isto. Ele levantou a carta, a mão a tremer. Ela deu-lhe as suas últimas palavras para mim. E você nunca... Ele não conseguiu terminar. O maxilar cerrou-se tão forte que ouvi os seus dentes rangerem. Há quanto tempo está na minha casa, Ana? 7 meses. 7 meses. Ele riu, mas era um som quebrado, terrível. Você tem estado a viver aqui, a cuidar dos meus filhos, a dormir debaixo do meu teto, a deixar-me... Ele parou, a mão movendo-se para o seu peito como se estivesse com dor física. Você deixou-me apaixonar-me por você e tem mentido para mim todo este tempo. Eu não estava a mentir. Você escondeu isto de mim. A sua voz explodiu crua com fúria e angústia. As últimas palavras da minha mulher, a sua mensagem final. E você enterrou-a. Por 4 anos você enterrou-a. E depois veio para a minha casa e não disse nada. Eu tentei. Quando? Ele avançava sobre mim agora, a carta apertada no seu punho. Quando tentou, Ana? Antes de me beijar? Antes de me dizer que ficaria? Antes de deixar os meus filhos chamarem-na de família? Ia contar-me quando? No próximo ano? Quando eles tiverem 10? Quando estivermos casados? A sua voz quebrou na última palavra, e eu vi lágrimas nos seus olhos, lágrimas de raiva e desgosto. Você olhou-me nos olhos e viu-me sofrer, viu-me torturar-me com a morte dela, e você teve as palavras dela todo o tempo. Eu esqueci, solucei, as minhas próprias lágrimas a escorrerem pelo meu rosto. Eu esqueci, André, perdi o meu emprego, desmoronei-me, enterrei tudo daquela época. E quando me lembrei, quando percebi que já me tinha contratado e os rapazes me amavam, e eu não sabia como sair. As palavras foram baixas, finais. Ana, por favor, saia! O seu rugido abalou a casa. Lá em cima ouvi um dos rapazes começar a chorar. Saia da minha casa, afaste-se dos meus filhos, nunca mais quero vê-la. Deixe-me só ler com você. Não. Ele recuava de mim agora, como se eu estivesse contaminada, como se tocá-la o envenenasse. Você não tem o direito de estar aqui para isto. Você não tem o direito de testemunhar isto. Teve 4 anos para me dar isto. Não tem mais 1 segundo. Maria deu um passo à frente, o rosto molhado de lágrimas. Senhorina, vou ajudá-la a fazer as malas. Não, virei-me para André desesperada. Por favor, deixe-me explicar. Deixe-me. Não há nada para explicar. A sua voz estava morta agora, vazia. Você tinha algo precioso que me pertencia e guardou-o. Quer tenha esquecido ou não, não importa. O que importa é que quando se lembrou, quando me viu, quando viu os meus filhos, escolheu continuar a mentir. Escolheu proteger-se em vez de nos dar um encerramento. Eu estava a protegê-lo. De quê? Das palavras da minha mulher. Da única coisa que desejei durante 4 anos? Ele riu amargamente. Você não me estava a proteger, Ana. Estava a proteger-se das consequências, da culpa, de ter de enfrentar o que fez. Cada palavra era uma faca, e cada palavra era verdade. Eu amo-o, sussurrei, a minha voz a quebrar. Amo-o a si e aos rapazes. Não. A mão de André subiu, parando-me. Não ouse usar essa palavra. O amor não mente. O amor não esconde. O amor não vê alguém sofrer quando se tem o poder de acabar com isso. Ele virou-se, incapaz de sequer olhar para mim. Maria, certifique-se de que ela se vai embora dentro de 1 hora.
André, por favor. Mas ele já estava a afastar-se, a carta apertada na mão, indo para o seu escritório, para a privacidade, para as palavras que a sua mulher tinha escrito há 4 anos e que deveriam ter sido dele na noite em que ela morreu. Fiquei paralisada na sala de estar, o meu mundo inteiro a desmoronar-se até que Maria gentilmente pegou no meu braço. Venha, senhorina, deixe-me ajudá-la a fazer as malas. Fazer as malas demorou 30 minutos. Tudo o que eu possuía cabia nas mesmas 2 malas e 3 caixas com que cheguei. 7 meses de vida, de amor, de família, apagados como se nunca tivessem existido. Enquanto carregava a última caixa escada abaixo, vi Mateus e Lucas parados no corredor, os seus rostos riscados de lágrimas. Por que estás a ir embora? Lucas soluçou. Fizemos alguma coisa má? Não, bebê, nunca. Pousei a caixa e ajoelhei-me, puxando os 2 rapazes para os meus braços. Fizeram tudo certo. São perfeitos. Isto é culpa minha, não vossa. Mas você disse que ia ficar. Mateus disse, a sua voz pequena e quebrada. Prometeu que estaria sempre aqui. Eu sei. Sinto muito. Sinto muito mesmo. É o papá que te está a fazer ir? As mãos de Lucas agarravam a minha camisola. Nós dizemos-lhe que queremos que fiques. Dizemos-lhe. Não é tão simples, meu amor, mas nós amamos-te. A voz de Mateus quebrou-se e sentiu meu coração despedaçar-se completamente. Isso não importa. Importa mais do que tudo. Beijei as suas testas, memorizando os seus rostos. Mas às vezes o amor não é suficiente para consertar os erros que cometemos. E eu cometi um erro muito grande. Que erro? Mateus exigiu. O que você fez? Magoei o vosso papá e não consigo consertar. Do escritório, ouvi um som que me assombraria para sempre. André, sozinho, a ler a carta da mulher, a desabar de uma forma que nunca o tinha feito antes. Grandes soluços convulsivos que abalavam as paredes. Os rapazes também ouviram. O aperto de Lucas intensificou-se. O papai está a chorar. Eu sei, bebê. Vão ter com ele. Ele precisa de vocês. Mas nós precisamos de si. Vocês têm um ao outro, e vocês têm o vosso papá. Isso é o que importa. Beijei-os mais uma vez. Depois levantei-me e saí pela porta antes que desmoronasse completamente. Nuno esperava junto a um carro, não o mesmo SUV de 7 meses atrás, mas um sedã menor e mais frio. Ele pegou nas minhas caixas sem uma palavra, carregou-as na bagageira, depois abriu a porta traseira para mim. Enquanto o carro arrancava, olhei para trás, para a mansão. Pela janela do escritório, eu podia ver a silhueta de André, a cabeça entre as mãos, a carta na secretária à sua frente. Eu finalmente lhe tinha dado as palavras da mulher, e isso tinha me custado tudo. O carro atravessou os portões e a casa desapareceu por trás das árvores. Eu levei as mãos ao rosto e chorei. Por André, pelos rapazes, por Isabela, por mim, por uma família que quase tinha sido minha, destruída por um segredo que eu tinha sido demasiado cobarde para confessar. O meu telefone vibrou. Uma mensagem da Maria. Ele leu, não fala. Os rapazes não param de chorar, não sei o que fazer. Olhei para a mensagem, depois digitei. Cuide deles, por favor. Eles precisam de você. Eu não perguntei o que a carta dizia. Não perguntei se mudava alguma coisa. Eu já sabia que não mudaria. Algumas traições eram demasiado profundas para perdoar. O carro deixou-me num motel barato nos arredores da cidade. Fiz o check-in com dinheiro que não tinha, usando um cartão de crédito que estava quase no limite, e desmaiei no colchão fino num quarto que cheirava aos cigarros e arrependimento. Na mesa de cabeceira. O meu telefone vibrou de novo, mas não era Maria desta vez. Era uma mensagem de André, apenas 3 palavras. Leia a carta. E anexada estava uma foto da mensagem de Isabela, cuidadosamente fotografada para que cada palavra fosse visível. As minhas mãos tremeram enquanto a abria,
lendo as palavras que eu tinha memorizado anos atrás, mas vendo-as agora através dos olhos de André. Meu amor, se estás a ler isto, eu já não estou cá, mas os nossos filhos estão e eles precisam de ti. Não deixes que a dor te transforme num fantasma. Deixa-os ver-te viver. Deixa-os ver-te amar novamente. Mas havia mais. Uma segunda página que eu nunca tinha visto antes, escrita com uma caligrafia mais tremida, acrescentada no final. E se a enfermeira que ficou comigo esta noite também estiver a ler isto, aquela com olhos bondosos que segurou a minha mão quando eu estava assustada, por favor, não te culpes. Fizeste tudo certo. Isto não foi culpa tua. Dá isto ao meu marido quando estiveres pronta. Não antes. Não até que não o destrua. Usa o teu discernimento. Tens um bom coração. Confio em ti. Diz ao André que o amei até ao meu último suspiro. E diz aos meus filhos, quando forem suficientemente crescidos para entender, que o único arrependimento da mãe foi não ter tido mais tempo para os amar. Zibela. Lia 3 vezes, lágrimas a escorrerem pelo meu rosto, antes de entender. Isabela tinha sabido, tinha sentido que eu estava a desmoronar-me, tinha me dado permissão para esperar, para escolher o momento certo. Mas eu tinha esperado demais, e escolher revelar a verdade com amor, em vez de imediatamente, tinha parecido a André como escolher escondê-la para sempre. Mandei mensagem de volta. Desculpa, sinto muito mesmo. Nenhuma resposta veio e eu encolhi-me naquele colchão manchado do motel sozinha e chorei até não ter mais nada. 3 meses passaram como uma ferida aberta. Recuperou a minha licença de enfermagem e consegui um emprego numa clínica na Zona Sul. O tipo de lugar que tratava ferimentos de bala sem fazer perguntas e não se importava que eu um dia tivesse perdido tudo. O trabalho era duro, as horas brutais, o salário terrível, mas mantinha as minhas mãos ocupadas, impedia a minha mente de vaguear de volta para uma mansão que já não era minha. Para 2 meninos que me chamavam de família. Para um homem que me tinha olhado como se eu fosse a sua segunda chance de felicidade. Eu vivia num estúdio com paredes finas e um radiador que chiava a noite toda. Comia cereais ao jantar. Não fiz amigos. Ia trabalhar, voltava para casa e existia no espaço entre quem eu costumava ser e quem nunca me tornaria. Mas todas as noites antes de adormecer, olhava para a foto que André me tinha enviado. A carta de Isabela, as palavras que eu tinha carregado por 4 anos e a permissão que eu tinha entendido mal. Usa o teu discernimento. Tens um bom coração. Confio em ti. Isabela tinha razão. Não sobre o momento certo, nisso eu tinha errado, mas sobre o coração, sobre a confiança, sobre saber que às vezes o caminho para a cura é confuso e doloroso e exige mais coragem do que pensamos que temos. Eu tinha esperado não porque estava a escolher o momento certo, mas porque era uma cobarde. E André tinha visto através das minhas desculpas imediatamente. Eu tinha os destruído, todos eles. Numa sexta-feira à noite de final de novembro, logo após o dia de ação de graças, o meu telefone tocou. Número desconhecido. Olá, senhorina Ortiz. A voz de Maria estava tensa, preocupada. O meu coração parou. Maria, está tudo bem? Os rapazes estão bem, mas o senhor Mancini, ele não está bem. Não come, não dorme. Fica no escritório a noite toda a ler aquela carta vezes sem conta. E durante o dia é como um fantasma. Os rapazes estão tão preocupados. Continuam a perguntar quando você volta. Fechei os olhos, a dor a perfurar o meu peito. Não posso voltar, Maria, ele disse-me. Eu sei o que ele lhe disse, mas ele está a destruir-se, senhorina. Ele lê aquela parte onde a senhora fala de si, onde ela diz que você tem um bom coração, e depois bebe até não conseguir ver direito. Ele está a afogar-se em culpa por a ter mandado embora, por a ter culpado por tudo.
Ele tem todo o direito de me culpar. Talvez, mas isso não significa que seja saudável. A voz de Maria baixou. Os rapazes precisam de si. E quer ele admita ou não, ele também precisa de si. O que você faria no meu lugar? O que quer que eu faça? Venha para o Natal, por favor. Apenas uma visita. Deixe-o vê-la. Deixe os rapazes vê-la. E depois, o que tiver que acontecer, acontece. Pensei em dizer não, em proteger-me de mais dor. Mas depois pensei em Mateus e Lucas, nos seus rostos manchados de lágrimas no dia em que parti, e soube que não podia. Ok, sussurrei. Eu venho. A véspera de Natal chegou com neve e silêncio. Eu estava à porta dos portões da mansão às 18 horas, as mãos a tremer, a carregar uma sacola de presentes embrulhados que tinha comprado com dinheiro que não tinha. Os guardas reconheceram-me. A surpresa cintilou nos seus rostos, mas eles abriram os portões sem uma palavra. A caminhada pela entrada parecia que eu ia para a minha própria execução. Maria abriu a porta antes que eu pudesse bater, puxando-me para dentro imediatamente. Graças a Deus. Os rapazes estiveram a observar a janela a tarde toda. O André sabe que estou aqui? Não, ele está no escritório. Tem estado lá desde esta manhã. Maria, eu não posso simplesmente... Ana! Uma voz pequena, hesitante, cheia de esperança. Virei-me e lá estavam eles, Mateus e Lucas, parados no topo das escadas em pijamas iguais, a olhar para mim como se eu fosse um fantasma. Tinham crescido em 3 meses, mais altos, mais magros no rosto, mais assombrados. Olá, rapazes, disse a minha voz a quebrar. Por um momento ninguém se mexeu. Então Lucas quebrou, correndo escada abaixo e atirando-se a mim. Mateus seguiu meio segundo depois, e de repente eu estava de joelhos com os 2 rapazes nos braços, nós os 3 a chorar. Você voltou! Lucas soluçou no meu ombro. Você voltou! Senti a sua falta, Mateus sussurrou. Sentimos tanto a sua falta. Eu também senti a vossa, todos os dias. Abraçamo-nos por um longo tempo, e eu senti pedaços do meu coração partido a tentar desesperadamente costurar-se novamente. Mas sabia que isto não era permanente. Não podia ser. Não até que eu enfrentasse André. Onde está o vosso papá? Perguntei gentilmente, afastando-me para olhar para eles. No escritório, Mateus disse baixinho. Ele está sempre lá agora. Quase não sai. Ele sabe que estou aqui? Ambos os rapazes abanaram a cabeça. Respirei fundo. Ok, por que não vão vocês 2 com a Maria e começam o vosso chocolate quente? Eu preciso de falar com o vosso papá primeiro. E se ele ainda estiver zangado? Lucas perguntou, a sua voz pequena. Então eu lido com isso, mas de qualquer forma pude vê-los, e isso é o que importa. Os rapazes abraçaram-me mais uma vez, depois foram relutantemente com a Maria para a cozinha. Eu fiquei sozinha no hall de entrada, a olhar para a porta fechada do escritório de André, reunindo cada gota de coragem que me restava. Bati uma vez, sem resposta. André, sou eu. Posso entrar? Silêncio. Então, depois de um longo momento, vá embora, Ana. A sua voz estava rouca, desfeita. Não. Abri a porta antes que ele pudesse protestar. O escritório estava escuro, exceto pela luz da lareira e uma única lâmpada na secretária. André estava sentado na sua cadeira, um copo de uísque numa mão, a carta de Isabela espalhada na secretária à sua frente. Ele estava com um aspecto terrível por fazer, olhos avermelhados, camisa amarrotada como se tivesse dormido nela. Ou nem tivesse dormido. Eu disse vá embora. E eu disse não. Fechei a porta atrás de mim. Os rapazes estão preocupados consigo. Os rapazes estão bem. Não, não estão. Estão aterrorizados. Acham que está a desmoronar-se, né?
Acham que é culpa deles. O maxilar de André cerrou-se. Não é culpa deles, é sua. Eu sei. Atravessei a sala, sentando-me na cadeira em frente à sua secretária. Tem razão. Tudo isso. Eu devia ter lhe contado imediatamente. Devia ter sido corajosa o suficiente para enfrentar as consequências. Não fui. E magoei-o. Magoei a todos vocês. Então por que está aqui? Porque a Maria me ligou. Porque os seus filhos precisam de si inteiro, não a afogar-se em culpa e uísque. Porque... Respirei fundo. Porque o amo e não consigo vê-lo a destruir-se mesmo que me odeie. Eu não a odeio. As palavras saíram quebradas, mal audíveis. Odeio não a conseguir odiar. Odeio que leio esta carta todas as noites. E a parte que mais me destrói é onde Isabela fala de si. Onde ela diz que você tem um bom coração. Onde ela confiou em si. Ele olhou para cima e os seus olhos estavam devastados. Ela tinha a razão e eu estava errado. A minha respiração engatou. O quê? Eu li esta carta 1000 vezes e cada vez a vejo mais claramente, ele continuou. Ela sabia, Isabela sabia que você estava a lutar. Ela deu-lhe permissão para esperar, para escolher o momento certo. E você esperou não por malícia, mas porque estava a tentar proteger-nos. André, deixe-me terminar. Ele levantou-se contornando a secretária. E eu vi o quanto ele tinha emagrecido, o quão exausto ele estava. Você tinha razão. Nunca haveria um bom momento. No dia em que você salvou os meus filhos, eu mal me aguentava. Se me tivesse contado então, eu tê-la-ia destruído. No primeiro mês eu nem conseguia entrar no quarto de Isabela. No 6º mês, eu estava apenas a começar a sentir-me humano novamente. No dia em que a beijei, ele parou, a sua voz quebrando. Se me tivesse contado então, eu teria perdido tudo o que tinha ganhado. A minha sanidade, a minha esperança, a minha capacidade de amar de novo. Mas eu ainda devia ter feito. Talvez. Mas eu não devia tê-la expulsado sem ler a carta primeiro, sem entender que a própria Isabela lhe tinha dado esta escolha. Ele estava diretamente à minha frente agora, perto o suficiente para tocar. Estava tão zangado, tão magoado. Não conseguia ver para além da minha própria dor para entender a sua. Não mereço o seu perdão, e você não merece o meu, mas aqui estamos. André caiu de joelhos à minha frente, pegando nas minhas mãos. Estive sentado nesta sala durante 3 meses, a torturar-me, a ler as palavras de Isabela. Aquelas sobre viver, sobre amar de novo, sobre encontrar alguém para ser mãe dos meus filhos com devoção feroz, imperfeita, incondicional. A sua voz quebrou. Essa é você, Ana. Você é exatamente quem ela descreveu e eu mandei-a embora. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Os rapazes perguntam por você todos os dias. Lucas faz desenhos seus e não me deixa deitá-los fora. Mateus ainda dorme com a camisola que você deixou para trás. Eles estão de coração partido e a culpa é minha. É nossa culpa, corrigi. De ambos. Eu guardei um segredo que não devia ter guardado. Você reagiu com dor em vez de tirar tempo para entender. Ambos cometemos erros. As mãos de André apertaram as minhas. Podemos consertar? Está demasiado partido? Não sei. A minha voz era apenas um sussurro. Não sei se você pode alguma vez confiar em mim completamente de novo. Eu também não sei, mas quero tentar. Ele olhou para mim, os seus olhos escuros a nadar em lágrimas. Fique. Não como a ama, como a minha parceira, como a mãe deles, como a pessoa que Isabela queria que eu encontrasse. Fique e deixe-nos ser a família imperfeita e complicada que devemos ser. Pensei em todas as razões pelas quais devia dizer não, na dor que tínhamos causado um ao outro, na confiança que levaria anos a reconstruir.
Mas depois pensei nos desenhos de Mateus, nas gargalhadas de Lucas, em André a ler histórias de embalar e a fazer o pequeno almoço e a aprender lentamente a ser inteiro novamente. Ok, sussurrei. Eu fico. André puxou-me para os seus braços e abraçamo-nos enquanto o fogo crepitava e a neve caía lá fora. Ambos a chorar, ambos a curar. Há mais uma coisa, André disse depois de um tempo, afastando-se para olhar para mim. Quero que os rapazes leiam a carta. Quando forem mais velhos, quero que saibam as palavras da mãe deles. Todas elas, incluindo a parte sobre você. Tem certeza? Tenho certeza que eles devem saber que o último ato da mãe foi confiar em alguém para ajudar a nossa família a curar. E essa pessoa foi você. Naquela noite eu fiquei para o jantar. Os rapazes estavam eufóricos, a falar uns por cima dos outros, a mostrar-me tudo o que eu tinha perdido. Desenhos, brinquedos novos, histórias da escola. André observava da cabeceira da mesa, a sua mão encontrando a minha por baixo da mesa, apertando gentilmente. Depois do jantar, sentamo-nos na sala de estar, junto à árvore de Natal. A primeira árvore que a casa tinha visto em anos. Lucas adormeceu no meu colo. Mateus dormitava ao lado do pai. E André e eu sentamo-nos juntos à luz do fogo, sem falar, apenas a estar. Não vou facilitar as coisas, André disse baixinho. Vou precisar de tempo, espaço para processar, momentos em que estou zangado ou magoado ou assustado. Eu sei, mas não vou fugir, e não vou afastá-lo de novo. Nem eu. Ele beijou a minha testa. Feliz Natal, Ana. Feliz Natal, André. 6 meses depois, o quintal estava cheio de balões, caos e risos. A festa de 6º aniversário de Mateus e Lucas estava a todo vapor. Crianças de verdade desta vez, não apenas adultos contratados para fazer as coisas parecerem normais. Amigos da escola, vizinhos, crianças, até alguns miúdos da equipa de futebol dos rapazes. A casa que antes tinha sido silenciosa e fria estava agora a explodir de vida. Eu estava na varanda traseira a observar André a perseguir um grupo de crianças pelos aspersores, a sua camisa encharcada, a sua gargalhada a ecoar pelo quintal. Ele parecia mais jovem, mais leve, como se finalmente tivesse largado o peso que carregava há 6 anos. Parece feliz, senhorina. Maria apareceu ao meu lado, limpando as mãos no avental. Ela tinha estado a fazer bolos a manhã toda. Cupcakes, bolachas, o elaborado bolo de dinossauro que agora estava na mesa de sobremesas. Estou feliz, disse. Aterrorizada, mas feliz. Aterrorizada com o quê? Olhei para minha mão esquerda, onde um simples anel de diamante apanhava a luz do sol. André tinha me pedido em casamento há 2 meses, no aniversário do dia em que eu tinha salvo os rapazes. Nada elaborado, apenas nós os 4 no jardim. Mateus e Lucas seguravam cartazes feitos à mão que diziam: "Quer ser a nossa mãe?" Eu tinha dito sim antes que ele terminasse de perguntar. De estragar tudo de novo, admiti. De não ser suficiente, de... Pare! Maria colocou uma mão firme no meu ombro. Você salvou esses rapazes 2 vezes. Uma vez da água, uma vez de perderem o pai para a dor. Você é suficiente. Sempre foi suficiente. No quintal, Lucas avistou-me e veio a correr, encharcado, atirando os braços à minha volta. Ana, venha brincar. O papai está a perder e precisamos da sua ajuda. A perder? A voz indignada de André chamou. Estou a deixá-los ganhar. Está a perder, Mateus gritou alegremente. Eu ri e deixei Lucas arrastar-me para o caos. Acabei completamente encharcada, o meu vestido de verão agarrado à minha pele, o meu cabelo a pingar, mas não me importava. Eu estava em casa. Mais tarde, depois de os convidados terem ido embora e os rapazes estarem na cama, exaustos de açúcar e excitação, André encontrou-me no antigo quarto de Isabela. Tínhamos transformado o quarto nos últimos meses.
As roupas foram doadas, a penteadeira esvaziada, a cama substituída por um recanto de leitura e prateleiras de livros infantis. Mas a fotografia de Isabela permaneceu, a do hospital segurando os seus recém-nascidos, agora emoldurada e pendurada na parede onde os rapazes podiam vê-la. E ao lado, numa simples moldura preta, estava a carta protegida por vidro, preservada para que Mateus e Lucas pudessem lê-la quando estivessem prontos. "Está tudo bem?" André perguntou, envolvendo-me nos braços por trás. Estava a pensar nela, no que ela acharia de tudo isto. Acho que ela estaria grata. O queixo de André repousou no meu ombro. Ela queria que eles tivessem uma mãe. Ela queria que eu vivesse. Ela confiou em você para saber quando era a hora certa, e ela estava certa. Quase nos quebrou, mas não o fez. E agora estamos mais fortes por isso. Virei-me nos seus braços, olhando para ele. "Você realmente acredita nisso?" "Acredito." Ele beijou-me suavemente. "Acredito que Isabela sabia exatamente o que estava a fazer. Ela sabia que eu precisava de alguém que entendesse a dor, que entendesse os erros, que não desistiria de mim mesmo quando eu desistisse dela." "Eu amo-te", sussurrei. "Eu também te amo. E amanhã vou começar a papelada da adoção." A minha respiração engatou. "O quê?" "Os rapazes precisam de uma mãe legalmente, não apenas emocionalmente. Quero o seu nome nas suas certidões de nascimento. Quero que tenha todos os direitos, toda a proteção. Quero que o mundo saiba que você é deles." Lágrimas escorriam pelas minhas bochechas. "Tem certeza?" Nunca tive tanta certeza de nada. Naquela noite, antes de irem para a cama, eu estava na porta do quarto dos rapazes, a observá-los dormir. Mateus tinha um braço sobre Lucas, protetor mesmo nos sonhos. Pareciam em paz, seguros, amados. André apareceu ao meu lado, pegando na minha mão. "São nossos", disse ele baixinho. "Todos nós, uma família imperfeita, a melhor espécie." Ficaram ali juntos, a observar os rapazes a respirar, a ouvir a casa assentar-se à sua volta. Lá fora, a neve começava a cair. A primeira neve da estação, cedo e inesperada. Mas por dentro, tudo estava quente. Tudo estava claro. A carta de Isabela estava certa. A dor não tinha que te transformar num fantasma. O amor não acabava com a perda. E às vezes a pessoa que menos esperavas, a pessoa que carregava as suas próprias feridas e erros, podia ser exatamente aquela que te salvava. Reflexão final. Hoje, ainda não sei bem. Sinto que foi a coisa mais difícil e mais bonita que já me aconteceu. Às vezes penso que talvez o momento que escolhi não tenha sido o melhor, que talvez tivesse sido mais fácil se tivesse agido de forma diferente. Mas quem pode dizer? A vida é feita de escolhas imperfeitas, de caminhos tortuosos. Ninguém nos ensina a lidar com o peso dos segredos, nem com a força avassaladora do perdão. A família Mancini ainda não é um conto de fadas. Temos os nossos dias maus, os medos antigos que ressurgem, a confiança que precisa ser regada diariamente. Mas temos um ao outro. E isso, de alguma forma, é mais do que suficiente. É real. E real é tudo o que eu sempre quis, mesmo quando não sabia disso. Quem é que não quer uma segunda oportunidade para amar, mesmo que essa oportunidade venha de onde menos esperamos? É tudo uma questão de nos permitirmos viver, de verdade,